Depois de se perder de sua família e destruir tudo em um festival na cidade, o touro Ferdinand precisará lutar contra outros de sua espécie e enfrentar o maior toureiro da Espanha. Hoje vamos relembrar a história do filme de 2018, Ferdinand. Na Casa del Toro, no campo espanhol, vive Ferdinand, um bezerro completamente diferente dos outros. Enquanto o resto de sua espécie se envolve em disputas de força como touros adultos, Ferdinand é completamente pacífico e se recusa a lutar, preferindo passar seu tempo cheirando flores e conversando com plantas. Um dia, Ferdinand está regando uma única flor que cresceu no meio da arena quando o caminhão dos vencedores chega ao local, deixando os outros bezerros extremamente animados. Como ele não sabe do que se trata, Ferdinand pergunta a eles o que é esse caminhão. Valiente explica que é o veículo que leva o touro mais forte para se tornar uma estrela. Sonhando com o dia em que se tornarão grandes touros, os bezerros começam a discutir entre si sobre quem será o campeão da Casa del Toro. No entanto, durante a disputa, Valiente derruba os ossos, quase pisoteando a flor na arena, deixando Ferdinand preocupado. Ao perceber que o pequeno touro está preocupado em proteger a flor, Valiente ameaça esmagar a planta para forçá-lo a lutar. No entanto, Ferdinand se recusa a entrar em uma luta com ele e começa a proteger o objeto com seu corpo. Neste momento, o toureiro finalmente chega ao observatório, e os touros adultos entram na arena para decidir quem será levado para o interior. O pai de Ferdinand e o pai de Valiente competem entre si, e depois de um tempo, o toureiro escolhe levar o pai de Ferdinand. Antes de partir, o bezerro vai até seu pai e pergunta se há algo errado com ele por não querer lutar na arena. No entanto, seu pai tenta tranquilizá-lo, dizendo que, quando crescer, ele será o maior touro que a arena já viu. Triste ao ver que nem mesmo seu pai o entende, Ferdinand se despede e volta para o estábulo. No meio do caminho ele vê a Valiente pisar na sua flor e ir embora. Passam-se vários dias, e Ferdinand fica esperando seu pai retornar como campeão da arena. Uma noite, enquanto um funcionário está limpando o local, Ferdinand ouve o caminhão dos vencedores e vai até a entrada para ver seu pai. No entanto, encontra o veículo completamente vazio, imaginando que seu pai foi derrotado. Desolado, Ferdinand fica de pé, mas quando o funcionário finalmente o vê, tenta levá-lo de volta ao seu lugar. Com medo, Ferdinand corre para fora da porta e foge da Casa del Toro, sendo perseguido pelos funcionários. Sabendo que esta é sua única chance de viver uma vida diferente, Ferdinand atravessa os trilhos e pula na carroça de um trem em movimento. Após horas de caminhada nos trilhos, o trem finalmente para, e Ferdinand desce do vagão, perdido. O pequeno bezerro começa a vagar pela floresta até ouvir latidos de um cachorro e tenta escapar, mas acaba preso e escorrega para uma ravina ao cair. Ferdinand desmaia, e na manhã seguinte, acorda com uma menininha que veio visitá-lo no celeiro. Inicialmente com medo de Nina, Ferdinand percebe que ela também gosta de flores, sentindo-se mais seguro e decidindo confiar nela. Juntos, Ferdinand e Nina deixam o celeiro e exploram os campos da fazenda, cheirando todas as flores que encontram ao longo do caminho. Neste paraíso florido, Ferdinand passa seus dias brincando com Nina e ajudando Juan nas tarefas da fazenda. Após alguns anos, Ferdinand se torna um touro colossal, mas continua a viver com sua família como um adulto normal. Ele continua a ajudar a fazenda a produzir flores para o festival da primavera. No entanto, quando o grande dia chega, Juan diz a Nina que Ferdinand não pode mais ir ao festival por ser muito grande. Triste por seu pai não querer levar o touro, Nina se recusa a ir ao evento, mas é eventualmente convencida por Juan, que sugere levar Paco, o cachorro da família. Depois que saem, Ferdinand vai até o topo da colina e se pergunta se deve desobedecer ou ficar. Depois de algum tempo de indecisão, ele decide finalmente ir ao Festival de Flores, um evento clássico da primavera espanhola. Ao chegar ao local, o touro começa a cheirar as flores enquanto procura por Nina, assustando todos que o veem. Depois de um tempo perambulando pelo local, Ferdinand finalmente encontra Nina e começa a caminhar até ela. No entanto, no meio do caminho, ele fica com a cabeça presa em algumas roupas no varal, e ao tentar se libertar, o touro atrapalhado acaba caindo com as nádegas em cima de uma abelha. Em extrema dor e incapaz de ver devido ao tecido sobre os olhos, Ferdinand corre descontroladamente pelo local, deixando todos aterrorizados. No meio da confusão, ele passa por uma barraca de balões, e um bebê acaba ficando preso em seu chifre, achando tudo muito engraçado. O bebê tira o pano dos olhos de Ferdinand, que percebe que está correndo em direção a um carro e tenta parar, mas o touro não consegue parar a tempo e acaba batendo no veículo, fazendo o bebê voar e ficar preso na corda de flores. Para salvá-lo, o touro corre descontroladamente atrás do bebê e, dessa forma, consegue evitar que ele caia no chão. Agora, Ferdinand finalmente consegue se acalmar e para de correr. No entanto, por causa do caos que causou, todos ao seu redor pensam que ele é agressivo e chamam o controle de animais, que chega para tentar capturá-lo. Ao ver os homens, Paco vai até Ferdinand e diz a ele para correr para a fazenda enquanto ele tenta distraí-los. No entanto, os humanos ignoram o cachorro e continuam perseguindo o touro. Para escapar, Ferdinand corre pelos becos até entrar em uma casa para tentar se esconder.
Infelizmente, a casa que ele entra é praticamente um museu de pratos cheios de utensílios de cerâmica e vidro extremamente frágeis. Mesmo com seu tamanho colossal, Ferdinand tenta andar cuidadosamente pelo local para não chamar a atenção, mas, ao tentar arrumar as cerâmicas prestes a cair, o dono do lugar acaba balançando o rabo de um espanador de penas e começa a puxá-lo pela casa enquanto limpa os pratos. Para a desgraça do touro, a senhora idosa acaba cutucando seu nariz enquanto arruma o local, fazendo Ferdinand soltar um espirro tão alto que faz a senhora voar pela janela, revelando sua localização. Com Ferdinand encurralado, os policiais o prendem, e o pessoal do controle de animais o coloca em um compartimento de transporte que o levará de volta à casa del Toro. Ao ver Ferdinand sendo levado embora, Nina corre até ele e tenta pedir aos policiais que o deixem ir, mas obviamente eles a ignoram e permitem que ele seja levado embora, deixando a garota em lágrimas e desespero. Depois de passar o dia inteiro acordado, Ferdinand acorda durante a noite quando finalmente chega à casa del Toro. Assim que vê a estátua do lugar, Ferdinand reconhece imediatamente onde está e entra em pânico. No entanto, ele acaba prendendo seus chifres nas grades, e, ao ver a agitação do animal, o Sr. Moreno, proprietário da casa del Toro, pede a seus funcionários que levem a cabra para acalmá-lo. De repente, uma cabra muito louca chamada Lupe é jogada no caminhão e começa a falar com Ferdinand. No entanto, como ela não para de falar por um segundo, acaba deixando Ferdinand ainda mais agitado. Depois de algum tempo tentando soltar seu chifre, Ferdinand finalmente consegue e rola para fora do caminhão, caindo em cima da cabra. Ao se levantar, Ferdinand ajuda Lupe a se levantar e pede sua ajuda. No entanto, a cabra maluca pensa que o touro está pedindo para ser treinado e começa a analisá-lo, excitada para começar o treinamento. Lupe leva Ferdinand até o celeiro, onde passam a noite dormindo. No meio da noite, 3 ouriços invadem o local e roubam suas coisas. No meio do roubo, Lupe vê os 3 ouriços e começa a ofendê-los, causando uma verdadeira guerra de espécies para interromper o caos e dormir em paz. Ferdinand segura Lupe e permite que os ouriços levem sua comida, ajudando-os a chegar até a janela. Quando está quase terminado, Ferdinand decide que voltará para casa, custe o que custar. Para fazer isso, ele sai do estábulo e vai até a cerca, mas, ao tentar passar pelo obstáculo, recebe um choque que quase frita seu cérebro. No momento em que Ferdinand cai no chão, 3 cavalos aparecem e começam a rir de sua cara. Ao vê-los, Ferdinand pensa que podem ajudar e pergunta como passar pela cerca. No entanto, os cavalos começam a ofendê-lo e dizem que se ele tentar atravessar mais uma vez, chamarão os humanos. Na manhã seguinte, Lupe acorda antes de todos os outros. Ao sair do celeiro, ouve os humanos falando sobre o primeiro indo para a casa del Toro. Animada, a cabra maluca volta para o estábulo e acorda todos os touros para contar a novidade. No entusiasmo, acaba pisando no rabo de Ferdinand, que a chuta tão forte que ela bate brutalmente na parede. Neste ponto, o Sr. Moreno sai para dar as boas-vindas ao convidado, enquanto seus funcionários soltam os touros. Quando eu primeiro chega à casa del Toro, ele diz a Mr. Moreno que veio escolher o melhor touro para sua última luta antes de se aposentar. Quando os trabalhadores terminam de preparar os touros na arena, eu primeiro vai para as arquibancadas, e os homens abrem a porta para os animais saírem. No entanto, Ferdinand se recusa a entrar na arena e, como está na frente dos outros, acaba bloqueando o caminho. Valiente chuta as nádegas de Ferdinand, fazendo-o entrar na arena, e os outros touros também entram, começando a brigar entre si. No entanto, um dos funcionários não consegue sair a tempo e começa a ser perseguido por Maquina, um touro estranho criado em laboratório. Enquanto Maquina investe contra o homem com seu chifre, Valiente cabeceia Ferdinand e o chama para uma luta. Nesse momento, Guapo chega e derruba Valiente com um chifre. Sabendo que Guapo tem falta de confiança, Valiente se levanta e começa a desafiá-lo para mostrar todo o seu potencial a ele primeiro. No entanto, Guapo acaba se sentindo pressionado demais e desmaia no meio da arena. Preocupado com seu amigo, Ferdinand corre até ele para ver se está tudo bem, mas acaba ficando na frente de Bones, que acerta a Machina ao desviar, lançando o funcionário para longe. Ao ver a confusão na arena, eu primeiro interrompe a tourada e diz que esses animais não são bons para o evento. No entanto, após alguma insistência de Mr. Moreno, eu primeiro decide dar outra chance aos touros, mas avisa que, se não obtiver o animal campeão, destruirá a reputação da Casa del Toro por todo o país, condenando o lugar à falência. Ao saírem da arena, os outros touros começam a discutir com Ferdinand por tê-los envergonhado, mas no meio da discussão, ouvem Guapo gritando do lado de fora e saem para ver o que está acontecendo. O touro entra no caminhão, celebrando por ser escolhido por eu primeiro, mas quando o caminhão parte, Bones percebe que não é o caminhão dos vencedores, mas o veículo que o leva ao abatedouro.
À medida que a noite cai, Ferdinand está pensando em Nina e sua fazenda quando começa a ouvir um som estranho. Ao olhar para o lado, vê que Bones está chorando por Guapo e passa a noite tentando confortá-lo. Na manhã seguinte, Ferdinand sai do estábulo e encontra o primeiro observando o treino dos touros, mas ele não consegue parar de pensar em Guapo no abatedouro. Percebendo que o touro está distraído, Lupe vai até ele e tenta motivá-lo a treinar. Enquanto ela fala, Ferdinand vê um coelho na frente do barril que Angus quer atacar e corre para tentar impedi-lo. Sem entender o que Ferdinand está falando, Angus continua correndo em direção ao barril. Isso força Ferdinand a empurrá-lo rapidamente. Ele tenta parar antes de atingir o coelho, mas não consegue a tempo e usa seus chifres para evitar o pequeno animal, que desmaia de susto ao cair sobre o chifre em um barril de água. Ao ver o coelho inconsciente, Ferdinand corre até ele para tentar revivê-lo. Ao ver o que seu aluno fez, Lupe vai até Ferdinand e começa a brigar com ele para se concentrar na luta. No entanto, o touro continua insistindo que não gosta de lutar. Lupe diz a Ferdinand para encarar a luta como uma dança, mas quando eles ouvem isso, os 3 cavalos aparecem novamente e começam a ridicularizar a cabra, dizendo que touros não podem dançar. Determinado a provar que estão errados, Ferdinand se aproxima da cerca e começa a sapatear Supremo. Ao ver a dança de Ferdinand, os cavalos ridicularizam seus movimentos e respondem com uma coreografia de dança em equipe. Quando terminam, Angus vê que Ferdinand está sozinho contra os 3 e pede a Lupe para regurgitar sua gaita para que ele também possa dançar. Os cavalos respondem novamente dançando em trio e terminam formando um coração com seus corpos, enquanto Ferdinand e Angus olham com expressões vazias. Quando é a vez de Ferdinand novamente, os ouriços ligam a música na cerca elétrica, e Bones junta-se à batalha fazendo movimentos de break-dance. Agora em 3 contra 3, os touros e cavalos iniciam uma competição de street dance, mas rapidamente Máquina decide entrar na disputa e desafia o líder dos cavalos para um duelo com suas traseiras quadradas. Na luta, os touros humilham facilmente seus oponentes, e sabendo que estão perdendo, os cavalos começam a brigar entre si até acabarem tocando na cerca e serem eletrocutados. Após a batalha, os touros se aproximam do bebedouro para celebrar a vitória, mas Valiente vai até eles e lembra que os touros que não lutam sempre vão para o abatedouro. Sabendo que isso não é verdade, Ferdinand argumenta que fora dali eles podem ser livres para fazer o que quiserem, mas Valiente responde que se Ferdinand fosse realmente livre, não teria sido mandado de volta para a casa del Toro. Influenciados pelo que Valiente disse, Bones e os outros voltam a treinar e deixam Ferdinand sozinho com Lupe. Junto com ela, Ferdinand diz que vai fugir naquela noite e levá-la para conhecer Nina, deixando a cabra muito animada. Pensando em como escapar, Ferdinand vai até os ouriços e pede ajuda para executar o plano. No entanto, segundo eles, a única saída é passar pela casa onde ficam os humanos. Sem opções, Ferdinand pula pela janela direto para a garagem, mas acaba caindo em cima do carro de O Primeiro, que começa a fazer barulho. Ao ouvir o som, os funcionários vão até a garagem, e para evitar que Ferdinand seja pego, os ouriços começam a dançar para distrair os humanos. Após assustarem a equipe, os animais caminham silenciosamente pela casa até Ferdinand encontrar uma foto de seu pai pendurada na parede, junto com seus chifres. Ao olhar mais para cima, Ferdinand vê dezenas de outras fotos de chifres na parede e chega à conclusão de que esse é o destino de todos os touros que lutam na arena. Neste ponto, os ouriços conseguem abrir a porta de saída, mas Ferdinand decide voltar para alertar seus amigos de que a arena é apenas outro abatedouro. No entanto, Valiente se recusa a acreditar nele e o empurra para fora do estábulo, desafiando-o para uma luta. Ao ver a situação de Valiente, Ferdinand se recusa a lutar e tenta acalmá-lo, mas o touro se recusa a ouvir e começa a forçá-lo até que quebra seu chifre. Neste momento, Eu Primeiro, que estava assistindo da sacada, escolhe Ferdinand como seu rival em Madrid, enquanto Mr. Moreno leva Valiente para o abatedouro. Apavorada com a ideia de que Valiente foi levado, Lupe sugere que eles saiam dali o mais rápido possível, mas Ferdinand diz que só sairá se todos forem com ele, incluindo Valiente. Sabendo que os cavalos alertarão os humanos ao vê-los do lado de fora, os ouriços atraem os traidores para o estábulo e armam uma armadilha para prendê-los. Com os cavalos fora de cena, Máquina come o fio de alta tensão da cerca, e os touros correm para ajudar a fechar a porta do estábulo. Com o caminho livre, Ferdinand sai de casa del Toro em direção ao abatedouro, onde encontra Valiente desanimado dentro de um cercado. Determinado a salvá-lo, Ferdinand retira a porta da cela e tenta convencê-lo a escapar, mas Valiente diz que é seu destino e se recusa a sair. Nesse momento, Ferdinand ouve Guapo pedindo ajuda dentro do abatedouro e decide tentar salvá-lo. Ao chegar lá, ele acaba passando pelo feixe infravermelho que ativa as máquinas no local. Com Guapo prestes a ser eliminado, Ferdinand corre atrás dele e tenta parar a esteira, mas sem sucesso. Nesse momento, Valiente passa por Ferdinand e coloca uma barra de ferro no meio da prensa, salvando o Guapo de virar hambúrguer.
As máquinas continuam funcionando e levam Guapo embora, mas, ao assistirem o amigo sendo levado, outro gancho passa e pega seus chifres. Os três são levados diretamente para uma máquina de gelo que os congela e os deixa cair em uma esteira que os leva até o depósito de lixo. Juntos, eles descem a colina até baterem no caminhão dos vencedores, mas todo esse barulho acaba acordando os humanos, forçando-os a fugir o mais rápido possível. Para escapar de Casa del Toro, Lupe e os ouriços vão para a cabine do motorista, enquanto os touros vão para a parte de trás com os ouriços ao volante. Os animais se preparam para fugir, mas, ao passarem pelo portão, o coelho novamente entra na frente deles e desmaia de medo, forçando Ferdinand a pegá-lo e colocá-lo na parte de trás do veículo. Enquanto os humanos os perseguem, Máquina aproveita a eletricidade que recebeu ao comer a cerca e esfrega as patas para criar uma espécie de desfibrilador, fazendo o coelho acordar instantaneamente. Depois de evitarem os humanos, os animais finalmente chegam a Madrid. No entanto, após ficarem presos por horas no trânsito da cidade, eles são finalmente alcançados. Ao ver os perseguidores, Ferdinand tem a ideia de fugir ao longo dos trilhos, como fazia quando era mais jovem. Mas eles continuam sendo perseguidos pelos funcionários até a estação. Ao chegarem lá, Ferdinand ajuda um dos ouriços a subir em um vagão para ver onde está o trem e descobrem que ele já partiu. Para tentar alcançar a locomotiva, os touros se unem para empurrar um vagão manual até ganhar velocidade suficiente para se juntar ao trem. Mas percebendo que os humanos continuarão atrás deles, Ferdinand força todos a subirem e volta para enfrentar os perseguidores. No entanto, ele acaba sendo capturado novamente. Com Ferdinand de volta, os funcionários o levam para a arena em Madrid para o grande evento. Enquanto os repórteres cobrem o evento, Juan vê o touro na TV e sai com Nina para tentar salvá-lo. No dia do evento, uma mulher na plateia joga uma flor assim que o primeiro entra na arena, mas o egocêntrico homem simplesmente joga a flor no chão. Neste momento, o primeiro faz um sinal para seus homens abrirem a porta, libertando Ferdinand, que entra calmamente na arena. Frente a frente com Ferdinand, o primeiro tenta provocá-lo, mas percebe que o touro não quer lutar. O toureiro chama seus homens para perfurar o animal com lanças enquanto foge, mas Ferdinand corre de um lado da arena para o outro, enquanto o primeiro o esquiva. Num descuido, a capa vermelha do toureiro fica presa nos chifres de Ferdinand, bloqueando sua visão. Sem ver, Ferdinand se debate de um lado para o outro enquanto o primeiro tenta recuperar a muleta, sentindo-se provocado. Após várias tentativas, o toureiro finalmente consegue segurar a capa, mas Ferdinand puxa para trás, fazendo o primeiro cair em cima dele. Com o toureiro montado no animal, Ferdinand começa a se debater até jogá-lo para fora da arena, humilhando o primeiro. Furioso, o toureiro volta para a arena com duas lanças afiadas prontas para atacar Ferdinand, mas, novamente, o homem é esquivado pelo animal. Depois de ser humilhado repetidamente pelo touro, o primeiro finalmente consegue acertar Ferdinand, que enfurecido agarra o toureiro e se prepara para atacá-lo. No entanto, ao perceber que está pisando na flor que a mulher jogou, Ferdinand se lembra de quem ele realmente é e finalmente se acalma, soltando o primeiro. Neste ponto, o toureiro se afasta lentamente, e Ferdinand fica cheirando a flor. Mas, em seguida, o primeiro volta com uma espada e se prepara para eliminá-lo. No entanto, quando Ferdinand se senta e se recusa a revidar, toda a plateia começa a pedir para o primeiro deixar o touro viver. Conquistado pela audiência, o homem cumprimenta Ferdinand e deixa a arena. Com o fim da disputa, Nina invade o local e finalmente se encontra com Ferdinand, que é recebido com flores neste momento. Valiente e os outros touros chegam para ajudar Ferdinand, mas percebem imediatamente que o evento acabou e que o grande touro das flores conseguiu vencer após a batalha na arena. Mr. Moreno desiste da Casa del Toro e entrega a Lupe, Ferdinand e os outros para viverem com Nina, permitindo que eles experimentem o amor e a liberdade pela primeira vez.